Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom, mais um sábado, mais uma vez estamos juntos. Aliás, já estamos há quase 10 anos neste mesmo horário, nesta emissora, falando para você trazendo algumas entrevistas que são muito interessantes e sempre uma palavra bíblica para que você possa ser abençoado na sua vida, na sua família. Ligue para alguém, está começando o programa Louvor e Mensagem, convide essa pessoa para ligar a televisão, Canal 7, Bandeirantes, agora, para que ela também possa ser, de alguma forma, impactada pela mensagem das Escrituras, da Palavra de Deus. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Bom dia, Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Ronald Batista, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, no Recreio. Nós estamos na Avenida das Américas, número 14799. Gostaria de convidar você e a sua família a estar junto conosco, buscando ao Senhor e recebendo dele a sua orientação e a sua bênção. Venha nos fazer uma visita. Nós nos reunimos todo domingo pela manhã, a partir das 9 horas, numa reunião de estudo bíblico, e logo após, às 10h15, temos uma reunião de louvor e adoração ao nosso Deus. Você é o nosso convidado. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu estou recebendo o Dr. Joel de Castro. Ele é médico intensivista, casado, 2 filhos, e ele vai contar a história do encontro dele com Jesus, que é uma bênção, vai abençoar você. Tudo bem, Dr. Joel? Bom dia, Claudete. É um prazer estar aqui nessa entrevista e está tudo bem comigo. Que bom. Você vai contar para esse nosso público como é que foi, como é que era a sua vida, assim, de juventude. Você foi daquela turma problemática, às vezes aquele adolescente que sem Jesus não ia dar para nada, ou você teve um lar estável, uma família acolhedora, como é que foi? Claudete, eu tive, na verdade, uma família bem acolhedora, meu pai e minha mãe, presente, mais 5 irmãos, né? Mas não fui criado no lar evangélico, né? Fomos criados com uma certa dificuldade, né? Mas eu, no decorrer do meu desenvolvimento e crescimento, né, na minha adolescência, eu já aspirava ser médico. Mas vi, na verdade, esse sonho muito distante de mim, né? Mas o tempo foi passando e, mais ou menos, eu entrei por 18 anos de idade, eu fui servir o Exército. Você sempre estudou em escolas públicas, sempre, né? Em escola pública, sempre estudei em escola pública e terminei o 2º grau, fui para o Exército, cumpri 1 ano de serviço militar, mas com aquele sonho de realmente cursar, fazer o curso de medicina. Foi quando eu pensei, na verdade, eu vou tentar, na verdade, e começar pela enfermagem. Eu fui fazer o curso de auxiliar de enfermagem e comecei a trabalhar, né, com a ideia, na verdade, de ser um trampolim na minha vida, né? E assim foi feito. Comecei a trabalhar, fiz um concurso para o Estado do Rio de Janeiro, passei como auxiliar de enfermagem e a partir daí comecei a trabalhar. Nesse período eu constituí uma família, fui casado, tenho uma filha, né? E quando foi em 95 eu consegui passar no curso de medicina, né? Me deparei com mensalidade absurda, sendo auxiliar de enfermagem, sendo chefe de família. Uma dificuldade financeira muito grande, né? Eu tive muita dificuldade, mas lá eu conheci alguns amigos, dentre eles um grande amigo que foi o Valmir Soares da Silva, que ele me ajudou muito. Ele me levou até na casa do dono da faculdade, onde me deu uma bolsa de 50%. E as coisas começaram a ficar um pouco mais fáceis, mas não resolveu o meu problema. Eu terminava o semestre, devendo na faculdade, mas as coisas foram caminhando. Eu trabalhava, dava para ir pagando. Quando foi em 2001, eu formei, né? E comecei a pagar essas dívidas atrasadas, né? E graças a Deus deu para sanar tudo. Mas nessa trajetória eu perdi a família, eu me separei, na verdade, né? E fui viver a vida, né? Depois formei, fui viver a vida, achando que eu tinha conquistado, na verdade, por mérito meu, né? Eu era médico e comecei a viver a vida. Foram 10 anos da minha vida vivendo um dia atrás do outro, com uma situação financeira razoável. Só aproveitar e mais nada, né? E quando foi mais ou menos em 10 anos depois que eu
porque eu vivi essa vida aí como posso dizer, uma vida sem um propósito. Sem um propósito. Só aproveitar, trabalhar e curtir. Trabalhar e curtir, mais ou menos. Exatamente. Isso, né? Nesse período eu conheci a Luciana, que é minha atual esposa. Uma pessoa maravilhosa, né? E nos casamos. Nos casamos até pelo pastor da Maranata, né? Por intermédio do meu irmão. Nós pedimos, na verdade, que ele fizesse essa cerimônia e ele concordou, né? E ele fez a nossa cerimônia. E tudo bem. A parte financeira bem, nós tínhamos o nosso apartamento, mas a nossa vida, a nossa relação era ruim. Então foram 7 anos de relação ruins, tipo assim, ficando 2, 3 dias sem nos falar e sem ter um motivo aparente. Nesse período de 10 anos eu conheci a Luciana, a minha atual esposa, né? E fizemos um casamento maravilhoso, foi até feito, na verdade, pelo um pastor da igreja da Maranata, eu pedi ao meu irmão, o pastor concordou. E vivemos 7 anos, na verdade, uma situação muito ruim, sempre com brigas, sempre com desentendimento, né? A gente ficando 3, 4 dias sem nos falar, num apartamento com 73 metros quadrados, né? E eu sempre aquele vazio comigo, né? Eu chegava nas festas, nas brincadeiras, eu sempre muito alegre, mas no interior muito, muito vazio. E com relação ao meu casamento, no final de 7 anos, eu estava prestes a me separar da Luciana. Quer dizer, você pensava que você tinha conseguido tudo, né? Exatamente. Conseguido a tua carreira de médico, um casamento, uma situação financeira estável, mas mais uma vez você se deparava aí com um problema no matrimônio, né? No casamento. Exatamente. Segundo casamento que também ia ser desfeito. Exatamente. Foi quando, na verdade, minha esposa já estava praticamente separada, com todas as roupas delas já nas malas para poder ir embora, mas eu falei, vamos conversar com meu irmão Josué, que é diácono da igreja, né, que eu tenho é uma referência na minha vida, né? Você via alguma coisa diferente no teu irmão? Muito, tudo. A vida dele foi transformada, meu irmão. Transformada. Meu irmão era uma pessoa, um policial militar, era uma pessoa muito agitada, muito rigorosa, muito brigona, e ele foi transformado realmente. Por Jesus. Por Jesus. Então isso impactou você. Exatamente. Você lembrou, meu irmão tem algo especial. Exatamente. Porque ele tem Jesus. Exatamente. Aí eu procurei, junto com a Luciana, minha esposa, e como estamos na situação que nos separar, e ele fez algumas perguntas, a mim e a ela, dizendo se nós nos amávamos e qual era o problema. Nós realmente, com relação ao sentimento, era o mesmo, até maior, mas não tinha realmente uma afinidade, faltava alguma coisa no relacionamento. Foi quando ele nos presenteou, na verdade, fez um convite para o encontro de casais, e nos deu de presente o encontro de casais da Maranata, em Caxias, pelo pastor Geraldo. A gente até lembrar, o nosso público, nossa igreja, ela investe muito em família, então nós temos esses encontros de casais com Cristo, em que a gente tem palestras e momentos de louvor, de oração, tudo visando um investimento no casamento, não é? Então, chegando, na verdade, no encontro de casais, numa sexta-feira, né, eu e minha esposa, eu me fazia umas perguntas, pensando, por que eu estou fazendo aqui? O casamento já estava realmente bem problemático. Você já estava desanimado. Desanimado, mas prossegui. Falei, vamos prosseguir. Aí a sexta-feira foi mais ou menos, né? Aí quando no sábado pela manhã já estava uma situação, começamos a ouvir algumas atividades do encontro de casais, mas a gente sem jeito ainda para um com o outro, a gente sem uma fala legal, né? Mas no final da tarde, para o anoitecer, as coisas começaram a mudar na nossa vida, né? Eu não sei explicar, na verdade, o que vinha acontecendo, mas eu achei interessante você falar isso. Eu não sei explicar, na verdade, o que foi, porque foram palestras falando Exatamente. Sobre como Jesus transforma a vida, louvores, não é? Exatamente. Não houve assim, vamos dizer, você que é médico, não houve assim uma terapia intensiva de alguma coisa. Foi a palavra de Deus, não é? Exatamente. Testemunhos, foi o poder de Deus agindo na tua vida. Exatamente. E quando foi no final da tarde, para anoitecer, estava tudo mudado. No domingo pela manhã, quando teve um grande louvor, né?
E que realmente a nossa vida, eu percebi a presença de Deus na nossa vida ali. Que coisa linda. Uma proximidade maior com a minha esposa, e as coisas pareciam... As barreiras pareciam que caindo, né? Caindo, pareciam quebrando realmente todas aquelas coisas que estavam realmente separando eu da minha esposa, né? E foi uma maravilha. Saindo dali, na verdade, ao anoitecer, chegamos em casa e era uma outra família, na verdade. Eu era um outro Joel, a Luciana também tinha mudado bastante. Que coisa linda. Você disse que você aprendeu nesse encontro o papel do esposo Exatamente. E o papel da esposa no casamento e que isso impactou você, ver esse papel que Deus tem para cada um dentro do casamento, né? Claudete, realmente, o casal, na verdade, do mundo, a gente casa, na verdade, a gente não sabe qual é o papel do homem ou da mulher. O homem, acho que ele se impõe, ele acaba atropelando, né, o espaço da mulher. E nesse encontro, na verdade, foi realmente colocado qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, e você respeitar, você poder ouvir, você poder se calar. Isso, na verdade, foi importantíssimo para mim e para a Luciana, para que pudéssemos realmente entender como é o casamento. E aí, quando Jesus entra, a harmonia chega também. Sem dúvida, sem dúvida. Eu achei muito legal que você me falou que você achava que você tinha o controle da tua vida. Exatamente. Que você tinha conseguido estudar com todas as dificuldades, se formado médico, então que a tua vida estava debaixo do teu controle. Até que você viu que você precisava de Deus. Você precisava de um tratamento intensivo de Jesus. Verdade, não é? Verdade. E que aí aconteceu essa diferença na tua vida. Verdade, Claudete. Na verdade, eu pensei que tudo o que aconteceu na minha vida, essas conquistas, fosse mérito meu. Teus. E, na verdade, não era. Aí eu comecei a fazer uma reflexão que eu deveria ter feito antes. Como que eu, filho de um país combatente, com 5 filhos, vivendo uma dificuldade que nós vivemos na nossa infância, né, consegui fazer medicina numa faculdade particular, onde eu tive a ajuda de alguns amigos. Aí eu me formo. Quem realmente me ajudou? Só Deus. É verdade. Não tinha uma outra, na verdade, resposta se não fosse Deus na minha vida. Porque homem nenhum, na verdade, na Terra conseguiria me ajudar ao ponto de eu ter conseguido me formar. Que lindo isso. Esse foi o reconhecimento que eu tive, foi onde que realmente mudou a minha vida. Coração. E eu saí do encontro de casais, já fui para a escola dominical e 4 ou 5 meses depois eu me batizei, entendeu? Eu e minha esposa, né? E hoje eu faço o curso, eu faço, na verdade, sou seminarista, né? Estou no 2º ano do básico do seminário, na Maranata, e continuo, espero cada dia estar mais imbuído na palavra do Senhor, orando e pedindo a Ele que Ele me fortaleça, e eu continue nessa caminhada de bênção. E hoje em dia abençoando até teus pacientes, né? Porque Exatamente. hoje em dia você tem algo mais para oferecer, além da ciência, das técnicas médicas, você tem uma palavra de esperança. Exatamente. Eu, antes de conhecer o Senhor Jesus, eu achava que era só medicina salvável. Hoje eu conheço o médico dos médicos, né? Que é o Senhor Jesus, que eu tenho que levar essa palavra para sempre os meus pacientes, né? Se acontece, eles estão passando por alguma situação de enfermidade, existe um médico dos médicos que pode salvar, pode curá-lo, né? E eu sempre que tenho essa oportunidade, eu levo essa palavra para os meus pacientes. Que bom. Muito obrigado, Dr. Joel. Deus te abençoe e continue te abençoando profissionalmente, que você possa realmente fechar essa parceria de vez com o médico dos médicos, que é Jesus. Obrigado, pastora Claudete. Muito obrigado. Estou muito satisfeito em ter dado esse testemunho aqui, a Maranata. Amém. Deus te Amém. abençoe. E você, amigo, você está vendo um telefone aí, ligue para nós. Temos muito prazer em receber a sua ligação. Um grupo de voluntários está aqui todo sábado pela manhã para conversar com você. Ligue para nós, ou quem sabe até orar junto com você. Mas continue ligado, o programa não terminou. Você vai escutar uma mensagem abençoada, que vai abençoar o seu coração sobre Jesus Cristo. Bom dia, pessoal. Deus abençoe vocês. Meu nome é Davi Silveira, pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, no Meier. Estamos ali na Rua Adriano, número 115. Uma igreja gostosa, simpática, alegre. Certamente você vai gostar de participar conosco de uma de nossas reuniões. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto simples, porém a simplicidade do texto não tira a sua profundidade. Há textos simples, porém profundos.
Diga-se de passagem, o Senhor Jesus nunca complicou nada. Ele sempre falou coisas com simplicidade, porém com profundidade. E o texto hoje é Mateus capítulo 18. Estava havendo uma espécie de disputa, de concorrência, de saber quem seria o maior no reino dos céus. Interessante, né? Os discípulos já estavam concorrendo para saber quem seria o maior no reino dos céus. Nada diferente como hoje. As pessoas querem ser maiores, querem ter mais prestígio e etc e tal. Mas quando o Senhor Jesus foi indagado a respeito de quem seria o maior no reino dos céus, preste atenção no que o Senhor Jesus fez. Ele pega uma criança e coloca ali no meio dos adultos, no meio dos discípulos. E olhando para os discípulos, o Senhor Jesus diz: se vocês não se converterem e se vocês não agirem como esta criança, jamais entrarão no reino dos céus. Esta frase ficou na minha cabeça. Se vocês não se converterem, partindo da premissa que a conversão é uma ação do Espírito Santo em nossos corações, então eu creio que o nosso maior desafio hoje seja viver como criança. O que será que o Senhor Jesus estava querendo dizer quando ele disse: se vocês não se tornarem como uma criança, vocês jamais entrarão no reino dos céus? Ser como criança. É sobre esse tema que eu quero pensar com você. Ser como criança. Primeira coisa, ser como criança, eu preciso aprender a sossegar meu coração. O salmista disse assim, olha: fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança se aquieta nos braços de sua mãe. Você quer mesmo aprender a viver como uma criança? Primeiro, você precisa aprender a sossegar nos braços de Deus. Você precisa aprender a sossegar nos braços de Jesus. Não sei qual é o seu drama, eu não sei qual é a sua angústia, eu não sei qual é o seu dilema, mas sossega o seu coração nos braços de Jesus. Fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança sossega nos braços da sua mãe. Sossega a sua alma. Primeiro, sossega a sua alma, sossega o seu coração, sossega seus sonhos e desejos nos braços de Jesus. Segundo, o apóstolo Pedro, no capítulo 1 da sua carta, ele diz: desejai ardentemente, como a crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação. Seja como uma criança no desejar a palavra de Deus. É o que o apóstolo Pedro está nos ensinando. Desejai ardentemente. Como é que uma criança age quando está com fome? Ela chora, chora, chora e chora. E a criança somente sossega quando a mãe chega com a mamadeira ou o peito para amamentá-la. Deseje a palavra de Deus. Desejai ardentemente, como a crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação. Você só cresce em Deus para a salvação estudando a Bíblia, conhecendo a Bíblia, para que você não seja, para que eu não seja, para que não sejamos levados com todo o vento de doutrina. Você precisa estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Vá para uma igreja, desde que esta igreja tenha um compromisso com a palavra de Deus. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe do que você precisa mesmo? É ter uma experiência profunda com o Senhor Jesus através da palavra de Deus. Ezequiel capítulo 3 diz assim: comi do rolo. Ezequiel queria ser usado por Deus. Você quer ser usado por Deus? Preste atenção nessa pergunta. Você deseja ser usado por Deus? Você deseja ser usada por Deus? Ezequiel 3, versículo 1, Deus deu de comer a Ezequiel e disse assim: Ezequiel, come do rolo, depois vai e fala à casa de Israel. Pois bem, antes do Senhor te usar, Ele deseja que você encha seu coração, encha sua mente, encha sua alma com a palavra de Deus. Então já falei duas coisas. Primeira, para que você se torne como uma criança, você precisa
você precisa sossegar seu coração. Segundo, você precisa ler a palavra de Deus. Terceiro, você precisa, conforme a Bíblia ensina, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 20. Não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede como crianças. Não sejais meninos no juízo, na malícia sim. Vamos nos parecer como uma criança, quando no juízo nós somos simples como uma criança. Na malícia, quando na malícia somos simples como uma criança. Não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Como é que está o seu coração em relação à malícia? Seu coração anda malicioso demais? Seu coração anda malicioso demais? Cuidado! O reino de Deus pode estar se distanciando de você lentamente. Quanto ao juízo, diz o texto, sejam pessoas amadurecidas. Quando você é simples diante de Deus, quando o Senhor Jesus enche o seu coração, você passa a ser uma pessoa não com segundas intenções, só fala com segundas intenções. E quarto, para que sejamos comparados a uma criança, quarto lugar, o Senhor Jesus diz o seguinte, que da criança e dos meninos de peito, ele tirou o verdadeiro louvor. Eu sou um sujeito que gosto muito de canções alegres, canções saltitantes, eu sou extrovertido, eu gosto de pular, eu gosto de dançar, eu gosto de me alegrar diante de Deus. Agora, será que o teu louvor, será que o meu louvor, será que o nosso louvor é comparado ao louvor de uma criança? O Senhor Jesus disse que da boca de pequeninos e crianças de peito, ele tirou o perfeito louvor. Portanto, você e eu, nós, estamos precisando adorar a Deus como uma criança é capaz de fazer. Será que nós, homens e mulheres, pessoas amadurecidas, vamos crescer a este ponto de adorar e louvar a Deus como uma criança? Por que como criança? Criança não guarda mágoas, criança não guarda ressentimentos. Por isso que nós adultos não devemos nos envolver com briga de criança. As crianças brigam, 5 minutos depois fazem as pazes. Os pais que brigaram ficam 10, 15, 20 anos. Muitas vezes não se falam nunca mais. E lá estão as crianças abraçando-se, brincando e alegrando-se, logo após uma pequena briga. Louve a Deus como uma criança, adore a Deus como uma criança, leia a Bíblia ardente, como uma criança deseja se alimentar, desejai ardentemente, como a crianças recém-nascidas, para que por meio da palavra de Deus, você seja dado crescimento para a salvação. Guarde esses 4 itens, para que você possa ir aprendendo. Aprenda diante de Deus. Aprenda diante de Deus a louvá-lo, adorá-lo, a engrandecê-lo, como uma criança é capaz de fazer. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, dificilmente, jamais, Jesus Cristo, o Senhor Jesus, usa essa expressão, jamais entrareis no reino de Deus. Eu estou me disciplinando para entrar no reino de Deus. Eu espero que você faça o mesmo. Quero orar com você agora. Meu Deus, há homens e mulheres nos ouvindo neste momento. Que seja amanhã em que Teu Espírito Santo possa agir em seus corações de uma forma tal, para que possamos, como crianças, estarmos aguardando, herdando o Teu reino. Ajuda-nos a vivermos na simplicidade de uma criança, na alegria de uma criança e no amor em que uma criança, ela ama seus pais. Nós possamos Te amar também, meu Deus. Guarda os nossos corações de sermos pessoas amadurecidas e maliciosas. Que sejamos comparados diante de Deus como crianças, para que possamos herdar o reino de Deus. Você está vendo esse telefone na sua telinha? Ligue para nós. Em cada uma de nossas igrejas, há pessoas que oraram, que buscaram a Deus para terem uma palavra sábia,
inteligente, equilibrada para ajudá-lo, para ajudá-la. Portanto, ligue-nos e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Um vaso consagrado para meu Deus honrar, me faz menor para que eu seja grande, me faz morrer para ter mais vida em mim. Dá-me a unção daqueles que obedecem, daqueles que oferecem verdadeiro louvor. Habita em mim, vem me transbordar, com tua palavra alimentar. Me ensina a olhar e a ver meus irmãos pra tua vontade reinar. Quero, Jesus, fazer tua vontade, renunciar a tudo que é mal, poder pensar nas coisas lá do alto, onde eu posso achar-te. Quero, meu Deus, ficar. Habita em mim, vem me transbordar, com tua palavra alimentar. Me ensina a olhar e a ver meus irmãos pra tua vontade reinar. Habita em mim, vem me transbordar, com tua palavra alimentar. Me ensina a olhar e a ver meus irmãos pra tua vontade.